Londrina, o Bruno Guilherme Ferreira, eu fiquei responsável pela parte da programação dos dois robôs da Olimpíada do Conhecimento. Eu vou dar uma explicação geral sobre como funciona o programa e o que é o Arduino, a plataforma de programação que nós usamos. O que é o Arduino? Para quem não conhece, é uma palavra meio complicada, assim, que tem um significado meio italiano, assim, foi criado lá na Itália, ele, como uma plataforma de hardware livre. Porque chegaram ao seguinte problema, que na época que ele foi surgindo não tinha muitas plataformas livres e abertas de grande porte. Tinham apenas pequenas, que era coisa de hobbyista, pequeno em casa, que a pessoa não criava. Então decidiram vários engenheiros da Itália a juntar para criar uma plataforma livre para grande porte, que possa ser usada de maneira eficiente. No caso, surgiu o Arduino. Ele veio evoluindo com a medida do tempo e devido ao fator de sua placa ser disponível em público, pode ser impresso por qualquer um e fazer as alterações que quiser, sem pagar por direitos autorais nem nada do tipo. Essa é a grande vantagem dele, é um grande ponto, porque nós não precisamos comprar licença para usar o software, nem pagar nada. Uma plaquinha só custa em média 110, 120. O preço de um sensor, de um microcontrolador original, uma plataforma fechada, é bem mais caro. Chega em torno do CLP mesmo a 20 mil, 30 mil. A vantagem dele é muito grande. A desvantagem de compensação é por ele ser uma plataforma aberta, ele não tem tanta segurança quanto o outro. Por exemplo, ele tem alguns defeitos e tal, e muita coisa é feita por outros usuários, que não garante tanta precisão. Por isso, por exemplo, para controlar uma coisa de extrema precisão, algum equipamento médico, outra coisa não é aconselhável. É aconselhado para programas de baixo custo, como aquele elevador ali poderia ser considerado, o do relógio ali. O do telefone poderia ser considerado para o Arduino, que é uma coisa simples, e até mesmo o robô da gente. Ele tem um microcontrolador ATmel AVR, que desempenha a função, que é aquele ali no meio. Toda a placa em volta é justamente para facilitar a programação dele, porque não precisa estar montando e desmontando um circuito eletrônico já fixa, para também controlar a entrada USB dele e para já ter alimentação. Aí facilita muito, porque para não estar botando placa, motorola e tudo mais, a placa é impressa de algo que dá mais segurança e estabilidade. Aí o ATmega 328 e ele tem a função de comandar. A parte eletrônica tem a função de controlar, que ele vê o que está sendo executado. Por exemplo, comandar, ele vai pegar, vai fazer sua execução, ele não vai se importar se está sendo executado, ele não vai realizar, ele só vai mandar, eu quero que isso aconteça. Aí a parte eletrônica e mecânica fica responsável por executar a ação. Ele só vai receber a informação, só foi feito e foi, pronto. A principal função dele é essa. Agora uma vista geral sobre o programa. Nós utilizamos a ideia do Arduino, por ser gratuita. E além de ser própria para programar ele. O programa é dividido em máquina principal, máquina de comandos e máquina de deslocamento. São as três funções principais. A máquina principal são as principais funções que sempre estão em execução. E no caso, ela que comanda, ela que executa a máquina de comandos e a máquina de deslocamento. Dentro da máquina principal, além da máquina de comando e máquina de deslocamento, se encontram as funções de encoder, que são de extrema importância, porque o robô vai ser sempre necessário estar verificando o encoder, porque senão ele vai perder alguma coisa. E outras funções, que, por exemplo, iriam ser implementadas como a parte do sonar, para evitar que ele se jogasse alguma coisa para, devido à proximidade de alguém, passasse na frente, ele desacionar na hora. Alguns outros sensores, normalmente sensores sempre ficam aqui, a menos quando eles só vão ser usados no parte de deslocamento, como na garra. Que, por exemplo, só vão ser acionados, ou desacionados, no momento que a garra for executada. A máquina comandos. Na máquina comandos, que está executada pela máquina principal, ela tem a função basicamente de comandar, porque está dizendo o nome dela. Ela comanda da maneira que você define nela as partes principais, o sentido, a velocidade e outros fatores, por exemplo, correção, pode estar ativado ou não, isso é facultativo. A máquina comandos é bom, é interessante, é legal, porque assim qualquer um pode programar um robô de maneira simples. Você define velocidade e sentido e tudo mais, dá para fazer um deslocamento pouco, tanto que a máquina de deslocamento esteja funcionando eficientemente. Na máquina comandos você só vai fazer setar só. Qualquer um dos meninos sem ter conhecimento de programação pode executar o robô normalmente, fazer o deslocamento. A máquina de deslocamento é que é a mais complicativa, que tem mais código, porque ela é responsável por todo o deslocamento, funções, todas as outras em relação ao deslocamento.
Aí o principal, ela é só para entender mesmo, quem vai entender mais é a parte da programação. Os outros meninos e tal ficam meio fumando. Por que isso? Porque ela tem um código muito grande, principalmente na parte de correções. Porque tiveram vários problemas, como o motor girar um mais rápido que o outro, um ligar mais rápido que o outro, entre outras coisas. Nisso, ela foi cada vez acrescentando código. Na medida que nós encontramos o problema, nós fomos acrescentando, até que ela começasse a ficar satisfatoriamente eficiente. E temos as outras funções também, que não estão no código principal, mas servem, como por exemplo, função zerar, que zera as constantes para executar um novo ciclo do deslocamento. Por exemplo, algumas chaves que foram usadas estão como chave do contador, aí tem que zerar ela. No caso, zera a função zerar, que eu achei legal porque quando eu zero logo tudo. Não, quero zerar agora deslocamento e tal, que facilita. Aí tem também a função contador de tempo, que ele tem um contador de tempo que verifica por pulsos, porque ele não pode estar usando a função delay, que é uma função que o árbitro já tem na biblioteca fechada. O complicado é que ela pausa o microcontrolador, aí ele fica cego, aí ele para de funcionar, fica executando a mesma seta que ele está. Nisso, ele para de receber sinal, porque ele pode bater no que for e não vai perceber. Aí não dá para usar a função delay, a gente teve que criar outra função de contar, que no caso foi uma com milhas e tal, que o próprio microcontrolador tem uma função que tem uma função que ele vai recebendo os pulsos do oscilador. Aí nisso ele vai contando, está sempre contando desde que é inicializado. Nisso, nessa função, aí ele compara o tempo que eu estou com o que está agora estável. Aí ele, com a taxa que a gente define, ele vai verificando. Tem isso, tem a função de correção também, que está um pouco fora desse código, que ficou mesclado para poder acionar e desacionar. Pronto. A principal vantagem do Arduino, de utilizar o programa assim, é que ele fica fácil de comandar por causa da máquina de comandos, que define e tal. A desvantagem é porque tipo, não deu para fazer com muita pressão o código, por causa de vários problemas foram aparecendo e não deu tanto tempo de testar. Aí nisso eu acredito que vai ser encontrado amanhã, talvez, mas provavelmente corrigido. Pronto. Alguma dúvida?